Olá a todos, meu nome é Thiago Leite, estou aqui com o colega Ricardo Berg. Nós vamos agora fazer o desafio proposto pelo professor Jaime na última sexta-feira, que é construir um peer instruction com o tema da nossa escolha. Nós escolhemos o tema estrutura de decisão. Bom, como eu falei anteriormente, meu nome é Thiago Leite, eu sou estudante de ADS, né, da Unifavip, segundo período. Meu nome é Ricardo Berg, eu também sou estudante de ADS, faço no IFPE e sou do primeiro período. Brevemente explicando para vocês o que é o Peer Instruction, basicamente se trata que o professor ele vai passar um determinado conteúdo na sala de aula e através desse conteúdo ele vai abrir 3 desafios para os alunos. E cada desafio desse vai ser uma pergunta de escolhas de múltiplas escolhas. E com esse desafio, os alunos eles vão poder responder e, através da resposta, o professor vai conseguir fazer uma análise de estatística dos alunos. O Peer Instruction ele se divide em 3 partes, através do resultado que o professor adquiriu da votação dos alunos. A primeira seria, se os alunos acertaram entre mais que 70% das questões em sala de aula, ele vai explicar o porquê daquela questão ela é a correta. Se o resultado for entre 30% e 70%, o professor ele vai pedir para que os alunos se separem, aliás, se juntem em duplas, para que os alunos consigam discutir sobre a questão, explicar o porquê aquela questão é a correta. Então, assim, vai dar mais liberdade para que o aluno consiga entender melhor aquela questão. Se os acertos for abaixo de 30%, o professor ele vai ver que a turma dele acabou tirando uma quantidade de nota muito baixa. Então, ele vai precisar explicar novamente o conteúdo, tirar as dúvidas dos alunos, e depois que ele explicar, ele vai poder fazer uma nova votação daquela questão. O nosso tema foi estrutura de decisão. Basicamente, a estrutura de decisão ela é muito importante, não só para a linguagem Python, mas ela é presente em todas as outras linguagens e todos os algoritmos, ele sempre vai possuir estrutura de decisão. A estrutura de decisão, basicamente, ela funciona através de uma condição, seja ela verdadeira ou falsa, e, dependendo da sua condição, ela vai executar um escopo de código, um bloco de código, para executar uma determinada tarefa. Ou seja, se for verdadeiro, ele vai fazer uma determinada tarefa, e se for falso, ele também vai executar uma nova, ou aliás, uma outra tarefa diferente, tá? Isso. E aí, nessa estrutura de decisão, quando a gente vai montar essa condição que vai definir se é verdadeiro ou falso, na linguagem de programação Python, a gente pode utilizar alguns operadores. Esses operadores são utilizados para verificar a igualdade entre variáveis. Essas variáveis podem armazenar inteiros, nomes, né, texto, podem armazenar números flutuantes, e esses comparadores vão comparar esses valores. Atendendo, o resultado dessa comparação vai permitir que seja, como o Berg falou, entre num bloco de código ou em outro, né? Passa aí, por favor. Então, aqui no exemplo da direita, a gente tem uma estrutura de decisão que está verificando se x é menor que y. Se x for menor que y, vai atender essa condição e vai executar a segunda linha do código. Se não, ele vai perguntar na terceira linha do código aí, x é maior que y? Se x for maior que y, ele vai executar a próxima linha do código. Se não atender nenhuma das condições, ele vai pular para a última linha do código ali, que está dizendo x é igual a y. E nos operadores lógicos, que também presentes na linguagem Python, a gente consegue conectar 2 ou mais expressões ou condições. O conectivo AND, ele vai retornar verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras. O conectivo OR vai retornar verdadeiro se ao menos uma condição for verdadeira. E o NOT, ele vai inverter o resultado da expressão. Por exemplo, aqui, o NOT, o que é que ele está fazendo? Ele está perguntando
o x está sendo perguntado se o x é igual a zero e está invertendo o valor. Então, no caso, vai entrar ali na primeira linha, porque x não é igual a zero. E o not está invertendo o valor. Por isso que vai entrar na primeira linha. E no segundo exemplo ali em cima, na direita, está perguntando se o x é maior que zero e se o y é maior que zero. Atendendo essas duas condições, vai entrar na primeira linha. Não atendendo pelo menos uma, vai entrar na última linha. Pode passar. Então é isso, gente. Aqui segue para vocês tanto o QR Code quanto o link dos nossos desafios do P-Struction. Se vocês acessarem pelo QR Code, vai dar diretamente ao link que vocês estão vendo, tá certo? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp do grupo ou por e-mail. Obrigado. Muito obrigado a vocês.